uma hora, exatamente o meu tema. Eu agradeço o nosso colega ter montado para mim o painel aqui. E o assunto nosso hoje eu vou falar sobre uma peça que tem no Museu Mariano Procópio, ele era pintor. Nós vamos falar sobre ele, sobre o pintor. Mas partiu a ideia de duas gravuras que tem no Museu Mariano Procópio, que na verdade são parte de uma série de 6 gravuras. E como nós temos aqui no Museu Mariano Procópio, eu tive ideia de fazer um estudo um pouco rapidamente sobre a obra do autor e mais especificamente sobre essa série de 6, da qual nós temos 2 aqui no Museu Mariano Procópio. Em regra, quando a gente olha na internet, vem com o nome de progresso, de um termo que traduzido todo lugar parece com o nome de uma prostituta. Mas aqui no Museu Mariano Procópio, no livro do museu, consta esse nome mais delicado, de meretriz. Eu acredito até que tenha sido a dona Geralda Armon que tenha escolhido esse nome. Porque, em regra, todo lugar que a gente procura, a gente encontra essa série como a carreira de uma meretriz. Desculpa, a carreira de uma prostituta. Bom, então, isso dito, nós vamos passar no próximo aqui. Como que é aqui, meu filho? Esqueci como é que é aqui. Meu filho, sabendo passar aqui. Pode ser aqui. Aqui, né? Não. Aqui nós temos o retrato do William Hogarth. Ele nasceu em Londres e ele nasceu no final do século XVII e faleceu na metade do século XVIII, é o período que ele viveu. Ele é o primeiro grande inglês reconhecido fora da Inglaterra. Segundo, ele é o primeiro artista europeu a criar uma obra que fosse de cunho nitidamente nacionalista, nitidamente da Inglaterra. Um terceiro fator dele é que ele é famoso principalmente por suas pinturas em série, onde ele contava uma história, feito essa que nós vamos ver hoje, é a primeira das séries que ele pintou, na qual ele apresentava uma moral da sociedade, fazia uma crítica moral da sociedade. E depois ele é considerado um dos artistas mais influentes do século XVIII, que foi um século que predominou na arte um estilo que a gente chama de rococó. Infelizmente, nós não vamos ter condição de entrar em detalhes sobre o rococó, senão a palestra ficaria muito grande. Mas o rococó pode ser entendido como uma tendência que veio após o barroco, mas hoje em dia é mais considerado como uma escola independente do barroco. O barroco é menos emocional e apela muito para os sentidos da pessoa. Bom, agora vamos observar o seguinte. Eu vou passar aqui o segundo. Vocês vão ver que ele fazia das pinturas dele, em regra, para tornar mais divulgado o trabalho dele, ele fazia gravuras e editava em torno de 1000 gravuras, sem numeração. Naquele tempo não usava ainda fazer numeração de gravura. Então nós vamos tratar dele como pintor, mas acima de tudo como gravador. Então, só observando aí que ele pintou um retrato dele a óleo, com o cachorro que era o xodó dele, né? Depois ele fez uma gravura do mesmo retrato, para divulgar mais a arte dele. Então vamos falar do Hogarth como gravador. Mas vamos falar um pouco sobre como pintor, mas mais como gravador, porque o objeto da nossa palestra são essas 2 gravuras que tem no Museu Mariano Procópio, que são 2 gravuras, tá? Por que ele fazia gravura? Como eu disse, para atingir o maior número de pessoas. E fazia em torno de 1000 gravuras, em torno de 1000, às vezes até mais, ele não contava, fazia muitas gravuras.
exceto das obras que a gente chama comissionadas. A gente chama de obra comissionada quando o artista recebe uma encomenda para fazer um determinado trabalho. Um retrato, por exemplo. Ele fez muitos retratos. Se ele era encomendado um retrato, ele não faria gravura de retrato para vender gravuras. Ele pintava e era uma peça única. Ele foi um grande pintor de retratos. O dele, nós vimos que ele fez uma gravura, mas em regra as obras que eram encomendadas a ele, ele não fazia gravura. Então ele foi também então, um grande pintor e gravador de suas próprias obras, aquelas que ele não fazia por encomenda, ele fazia por interesse dele e para poder divulgar a arte dele, ele fazia gravura da obra dele. Traz gravura medida mediante assinatura. Então, se ele fazia 1000 gravuras, ele vendia antecipadamente para 1000 pessoas uma assinatura, como se fosse uma revista. E cada vez que ele imprimia uma gravura nova, ele ia lá e entregava, ou mandava alguém entregar, ou a pessoa ia, o ateliê dele apanhava uma gravura, mas na época que ele estava vivo, ele fazia em torno de 1000 gravuras de cada pintura. Porque antes ele fazia uma pintura, depois ele fazia gravura. A primeira série de gravuras que ele fez foi justamente sobre esses tais assuntos modernos, foi justamente do Herald Progress, que é a tal carreira de uma meretriz. Ora, em vida, as gravuras dele já foram dolosamente, ou seja, de uma forma errada. Alguém pegou as matrizes dele, falsificava e vendia como sendo gravuras dele. E é interessante porque ele foi o primeiro artista que conseguiu que o governo da Inglaterra, no caso o governo era o parlamento, porque nós estamos no tempo que o rei da Inglaterra já tinha que ficar submetido ao parlamento, não era como na França. Na França estamos vivendo ainda na época do Luís XV, e aí já estamos vivendo a época georgiana na Inglaterra, onde os reis já haviam perdido o poder absoluto. E ele conseguiu do parlamento a primeira lei que protegia os direitos dos artistas, tá? Justamente para poder preservar e essas gravuras dele não serem tão vendidas abusivamente. Outra coisa que ele fez, ele é considerado um dos pioneiros da história em quadrinho. Por quê? Ele foi um dos primeiros artistas que inventou o balão. Então, eu vou pedir para vocês guardarem o seguinte. Por que ele foi considerado um dos pioneiros da história em quadrinho? Primeiro, porque a história em quadrinho conta uma história em quadrinhos, não é? Em figuras. E utiliza um balão para falar o que a pessoa está falando. A história em quadrinho hoje, em vista dela ter uma linguagem própria, o romance tem uma linguagem própria. Quando vai ser adaptado para o cinema, aquilo tem que passar pela mão de um roteirista que transforma aquele texto que for um romance num texto que vai ser para o cinema, porque o cinema tem uma linguagem diferente da literatura. A história em quadrinho também tem uma linguagem diferente do cinema. O cinema é chamado de sétima arte. Hoje, a história em quadrinho, em vista da sua importância, tanto cultural quanto popular, é considerada a oitava arte. Por quê? Por que ela é uma arte diferente? Porque ela tem uma linguagem própria. E essa linguagem própria teria iniciado, eles consideram que ele foi um dos iniciadores dessa linguagem própria da história em quadrinho. Tá? Então, nós vamos ver aqui que, por exemplo, o Botticelli, ele já era um pintor que pintou uma série de pinturas que tinha uma sequência contando uma história, que eu não vou entrar no detalhe dessa história, só para dar um exemplo, que alguém anterior ao Hogarth já havia feito pintura em série. Logo depois dele, o Goya, logo no final do século XVIII,
O Goya também pintou séries de gravura, mas não foi considerado pioneiro da história em quadrinho, porque ele não imprimiu as histórias, não divulgou as histórias dele. Então a história em quadrinho, você tem que entender que ela uma das características dela é ser divulgada, impressa e divulgada no maior número de pessoas possível. Outra coisa, eu falei que ele inventou o balão, ou seja, o balão é aquilo que expressa o que o personagem está falando. Na história em quadrinho, a gente sabe perfeitamente por que tem uma linguagem própria, por exemplo. A gente sabe quando tem aquele indicativo assim que a pessoa está falando, mas se tem assim arredondado, umas bolinhas assim, você sabe que a pessoa está pensando, né? Ou seja, isso é uma coisa que desenvolveu depois, não foi com ele ainda, mas ele é que teve essa ideia de colocar a pessoa falando. Foi ele? Nós vamos ver que não foi ele também, só que ele usou demais isso. Primeiro, olha aqui, na Idade Média, uma pessoa Cristo ali falando para São Paulo. A gente não precisa nem de ver aqui, mas a gente pode saber o que está escrito nessa fita aqui, não é? Muito provavelmente aqui está escrito, Paulo, por que me persegues, né? E aqui, na Anunciação, para aproveitar que nós estamos na semana é muito utilizado na Anunciação, nós estamos na semana que foi a festa da Anunciação. Então, nós falando, a gente não precisa nem saber o que está falando, mas é a Maria plena de graça, né? E aqui ela está até respondendo aqui, ó, seja feita em mim o que o Senhor desejar, né? Então, não foi ele, quando eu digo que ele inventou o balão, ele usou muito balão, mas já existia isso. Mas foi ele que tornou mais popular. Ou seja, ele juntou duas coisas que eram essenciais, três coisas que eram essenciais para a história em quadrinho. Primeiro, uma história em série. Segundo, era uma série que continha palavras explicando a história. E terceiro, ele imprimiu e divulgou em quantidades muito grandes, que caracterizou a história em quadrinho. Tá? Antes disso aqui era uma pintura só. Então, nós vamos ver aqui as 8 séries de pinturas que ele fez e que depois transformou em quadrinhos. A primeira é essa que nós vamos tratar hoje, que é a carreira de uma prostituta. A segunda é a carreira de um libertino. A terceira são 4 momentos do dia. Esses 4 momentos do dia são formados de 4 pinturas, que depois transformaram em 4 gravuras com 4 imagens, né? Era de manhã, de tarde, não, de manhã, meio-dia, às 5 horas e à noite, em Londres. Depois ele criou uma Reage à la Mode. Eu não fui traduzir porque ele já chamou essa série que ele pintou de Mariage à la Mode, mas significa o casamento à maneira que é feita, né? E é uma das mais famosas, pode considerar a mais famosa das séries que ele pintou. É muito interessante essa série, eu acho ótima ela, mas não vou entrar em detalhes, porque senão é aquela história, eu fico falando muito. Ele criou ainda o outro chamado A Indústria e a Preguiça. A Rua do Gin e a Rua da Cerveja. Aqui eu adaptei para ficar a Rua do Gin e a Rua da Cerveja. Na verdade, ele trata que, em vez de rua, ele usa um termo, line, que é beco, desvio de rua. As 4 etapas da crueldade e uma campanha eleitoral. Eu fico com a língua doendo, mas não vou falar sobre a campanha eleitoral, porque é muito interessante de explicar, inclusive, que na época começou a ter eleição na Inglaterra para eleger o parlamento, mas eu não posso entrar nisso, porque a gente vai falar muita coisa. Vamos então, aqui está a série, né? A série de 2 gravuras só, 2 pinturas que foram transformadas em gravura, que é justamente a da Rua da Cerveja e a Rua do Gin. Mas vamos entrar no que interessa então, que é a série objeto do nosso estudo, que é a carreira de uma meretriz. Aqui está aquele mesmo retrato dele, e aqui está, para vocês terem uma ideia, a série de 6, para vocês terem uma ideia do conjunto. Lógico que primeiro ele pintou isso, mas essa pintura dele, ele vendeu para um rico aristocrata da época,
E esse aristocrata guardou no palácio dele, e esse palácio foi incendiado. Ele ainda estava vivo ainda, mas ele já tinha os desenhos preliminares e ele fez as gravuras. De todas as séries que ele pintou, existe na Inglaterra hoje os originais que ele fez de pintura. Mas dessa não tem mais porque foi incendiada. Então eu vou apresentar para vocês aqui cada uma delas, onde vocês vão ver integrada nessa história os 2 exemplares que a gente tem aqui no Museu Mariano Procópio, e depois eu vou apresentar as gravuras coloridas que foram feitas já no século XIX, porque quando ele morreu, a mulher dele vendeu os direitos para um artista, um gravador, utilizar as gravuras e tirar cópias e vender à vontade. Aí foi vendido em muita quantidade. Mas para mim, as gravuras que tem aqui no Museu Mariano Procópio são da primeira série feitas por ele. Eu vou mostrar à frente um detalhe que me pareceu isso. Embora isso esteja atualmente na reserva técnica, mas ficava antigamente, quando era outro, não estou dizendo que seja melhor, estou dizendo que não é mais, não está lá. Porque, como sendo uma obra em papel, não deve ficar em exposição permanente. Embora no museu, a nossa colega aqui tenha feito um ótimo trabalho, a gente percebeu que as janelas estão fechadas e a luz deve ser própria para não atacar o material orgânico, principalmente papel. Então vamos lá, vamos ver a primeira. A primeira da série é essa, nós não temos aqui, a primeira da série. Mostra uma menina, uma mocinha ingênua, chegando de York. A gente sabe que é York, porque está escrito aqui na carroça que a trouxe. E aqui está um padre, um clérigo, um padre da igreja anglicana, trazendo outras meninas que foram morar em Londres. Ela traz um objeto, eu vou detalhar aqui, depois vamos ver que eu vou utilizar, mas eu vou detalhar essa aqui um pouco. Aqui ele mostra uma pessoa, um clérigo, que a trouxe. Ela traz uma mala, traz essa cesta com um ganso, onde tem um bilhete aqui que consta, porque tudo é a história dele, né? Embaixo ele costuma escrever a história. Esse ganso seria um presente que ela está trazendo de York para alguém que era conhecido lá em Londres. Só que essa pessoa que está recebendo ela aqui, ele era caricaturista. E os personagens que ele colocava nas pinturas dele eram todas pessoas que eram conhecidas. Era uma conhecida cafetina de Londres, que está recebendo ela aqui, ingenuamente. O padre largou ela lá e não está nem sabendo o que está acontecendo com ela. O que está representando aqui? Tem aqui um balde, uma série de baldes, um em cima do outro, e o cavalo fuçando aqui, derrubando isso tudo. Ou seja, isso aqui está antecipando a queda dessa menina. E o clérigo não está nem olhando, está indo embora, trazendo outras meninas, talvez para o mesmo destino dessa. Agora aqui, nós temos uma pessoa, um personagem, que todo mundo conhecia na época também, que era um cara nobre, conhecido estrupador, que havia sido absolvido de ter estrupado uma empregada dele. E por ter sido um homem rico, ele foi absolvido, mas ele era conhecidíssimo em Londres como um cara perverso. E o que ele faz? Se a gente observar aqui, ele está passando a mão no órgão sexual dele, já antecipando algum desejo por essa moça. E do lado dele tem um conhecidíssimo também de Londres, alcoviteiro, e está só esperando para bater a mão nessa menina. Esse sujeito aqui, quando ele morreu nesse mesmo ano, o enterro dele, o povo queria arrebentar, destruir o enterro dele. A polícia não deixou, aí o povo deixou ser enterrado, depois soltou uma montoeira de cachorro no cemitério para poder escavar o túmulo dele lá, para fazer vingança, que era um homem muito odiado em Londres. Esse aqui
eu dei esse mais detalhado. Agora, desse mesmo, eu vou projetar agora, vocês vão ver, está escrito em espanhol, eu aproveitei a mesma imagem, e tem mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. Dos outros eu vou fazer a mesma coisa, mas eu não vou entrar nesses detalhes todos, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então está aqui, a diligência com o padre, aqui que eu já expliquei para vocês, né? O cavalo derrubando aqui a coisa, a cafetina aqui fazendo um agrado nela, né? E interessante é que o ganso tem mais ou menos a cabeça dela, a roupa dela é completamente diferente da cafetina. Lá o rapaz, o senhor já te contei, né? Então o que está escrito em cima aqui é aquilo que nós já comentamos, tá? Agora eu vou passar os outros e não vou entrar mais em muito detalhe. Rapidamente vamos falar e depois vamos trazer para o outro. Mas esse aqui eu vou falar rapidamente sobre ele, porque é um dos tais que a gente tem aqui em Juiz de Fora. Não é o que ficava à mostra aqui, não. Mas consta no livro do Banco Safra que aqui tem duas dessa série. E a outra é essa que está aqui. Mas no livro Safra, quando eu falo livro Safra, é um livro que o Banco Safra editou sobre as obras do museu. Bom, então esse consta lá no livro do Safra que tem duas, que seria essa aqui, que é a segunda da série. Nessa segunda série, já mostra a moça que chegou na cidade com um homem que a tem com teudo e manteúda, dizia na novela, que mantinha ela, ou seja, era uma prostituta mais de luxo, era mantida por alguém. Mas ela, o que ela faz? Ela trouxe alguém para a casa dela e teve uma relação com ela. O marido chegou o homem que a mantém chegou de repente e apreendeu. E para ela poder distrair o homem, ela chuta uma mesa, enquanto o outro vai saindo pela porta aqui, ajudado por uma empregada dela. Agora eu vou passar e vamos falar alguns detalhes aqui sobre aquilo. Aqui ela mostra aqui, que aqui em cima tinha uma máscara, mostra que ela era uma pessoa que tinha muito luxo, porque ela tinha um criado negro, que vestia a moda oriental. Aqui está explicando o que eu já falei lá. Outra coisa, aqui em cima tem dois quadros. Vou voltar aqui um instantinho. Tem dois quadros que são referências do Antigo Testamento. Aqui é um quadro sobre o Jonas, que ele recebe uma ordem de Deus, na Bíblia, né, para ir pregar na cidade de Nínive. Mas ele se esconde de Deus porque ele não quer pregar na cidade de Nínive. Ele faz uma referência, ele está fazendo uma referência aqui, uma crítica à cidade de Londres, como se Londres fosse aquela cidade perdida de Nínive, a que Deus mandou um profeta pregar para que a cidade de Nínive, entre aspas, Londres, se convertesse. E nesse outro quadro aqui, ele está representando uma cena em que a Arca da Aliança está sendo carregada para Jerusalém. A Arca da Aliança foi carregada para Jerusalém, mas ao rei Davi, que conquistou Jerusalém e levou a arca para lá, não foi dado a ele o direito de construir o templo, porque ele havia tido uma relação com a mulher de Urias. Mais do que isso, ele provocou a morte de Urias para casar com a Betsabá. Por isso não foi possível que ele construísse o templo de Jerusalém. Então aqui mostra isso. O Davi carregando a Arca da Aliança, fazendo uma referência aqui ao pecado dessa mulher, que alguma coisa vai ser proibida a ela porque ela cometeu algum pecado. São os moralizantes dele. Mais do que tudo, a moral aqui é a seguinte: quando se peca contra Deus, Deus não vai perdoar no outro mundo, não. Já começa a perdoar aqui. Era a ideia que se tinha. Inclusive, e nessa série e em outras séries dele, para o pecado do sexo, Deus havia reservado um castigo que foi a sífilis. Da mesma forma que a gota era considerada um pecado que Deus havia reservado para os gulosos,
Deus havia reservado o pecado da sífilis para aqueles que fossem deixar-se dominar pelo pecado do sexo. Aqui, então isso aqui nós já comentamos. Aí o que aconteceu? Estou contando a história. Aqui embaixo, observe, tem essa cruzinha aqui, né? Essa cruzinha que me leva, aqui no Museu Maria Procópio tem essa cruzinha. O que me leva a imaginar que essa série é a original dele é ter essa cruzinha, porque essa cruzinha que caracteriza quando era feita por ele, ainda no tempo dele. Porque quando o outro que comprou essas gravuras e reproduziu, já não tinha mais essa cruzinha. Mas não vamos entrar em detalhes, deixa para lá. Bom, aqui vai acontecer o seguinte, ela já foi espantada, foi mandada embora por aquele cara que a mantinha. Agora ela, como não tinha mais quem a manter, ela tem que ter vários amantes para poder se manter. E ela se mantém à custa de algum roubo. Ela está mostrando um relógio aqui, provavelmente ela roubou. Ela está com o seio de fora, as criadas dela estão servindo ela aqui, um chá. A criada já tem algumas manchas na pele que mostram que a criada é sifilítica. Aqui em cima tem um conjunto de bebida que ela servia. E lá está entrando, é conhecido também um personagem que era um famoso delegado que combatia muita prostituição em Londres na época. Então aqui está mais ou menos repetindo, né? Não vou entrar em detalhe, porque eu estou acabando falando tudo que eu tinha que mostrar aqui, porque estou falando lá atrás, então podemos passar. Bom, aí ela foi presa. Em consequência da prisão, ela vai para uma cadeia. Então essa aqui é a outra da série da história dessa prostituta que acaba presa. E nessa prisão ela faz um trabalho forçado, ela está batendo cânhamo para fazer tirar a fibra para poder fazer corda. E o sujeito que toma conta da prisão é esse que está aqui. Aqui está mostrando uma criada dela utilizando o sapato dela que já roubou dela lá. Uma outra está roubando o véuzinho dela aqui e assim vai. E aqui tem um outro que está preso e tem escrito aqui, melhor estar lá fora do que estar preso aqui desse jeito. Vamos ver rapidamente o que tem aqui na frente. É isso aqui. Preso é melhor trabalhar do que estar aqui. E aqui é tudo que eu já expliquei mesmo, tá bom? Depois nós vamos ver essa mesma série, nós vamos ver ela colorida. Por isso eu vou passar mais rapidamente assim. Aqui é a penúltima gravura da série, de 6. Que ela já doente, prestes a morrer de sífilis. E tem 2 médicos que estão discutindo o que vai dar para ela para curar da sífilis. Mas seja o que for que eles dessem, não curava. Naquele tempo até eles achavam que não tinha cura, porque a sífilis é um pecado que Deus reservou para os luxuriosos. Tem a criada dela daqui, está procurando dentro do baú para encontrar uma roupa para fazer o enterro dela, mas só encontra fantasia de carnaval. Aqui está o filho dela, já teve um filhozinho, o filho está brincando aqui em frente ao espelho, e aqui tem no chão, não dá para perceber provavelmente, alguns dentes que ela perdeu, muito provavelmente porque o remédio que se usava nessa época, e usou até meus tempos quando eu vou em farmácia, passar pomada mercurial, que fazia mais mal do que curava, não curava sífilis nenhum, e fazia um mal desgraçado, porque hoje até mercúrio cromo não usa mais, nem metiolate não pode usar. Ele dirá feito de mercúrio, era puro mercúrio ainda. Eu lembro do meu pai, em Mar de Espanha, ele criava abelha para tirar a cera da abelha para poder fazer pomada mercurial, para esfregar bastante na pele do sifilítico. Só matava mais ainda. Bom, aqui muito provavelmente é a mesma série, com essas explicações, né?
ela já está morta, ela vai morrer, porque ela não tem cura mesmo, já está no fetal. Agora, nós falamos que os dois médicos estão discutindo a cura da sífilis aqui. Agora, eu trouxe aqui para vocês que o sífilis só teve cura em 1905, quando um cientista chamado Paul Ehrlich criou um derivado do arsênico que ele chamou de salvarsan. Para poder vocês terem uma ideia de que até nessa época a sífilis era considerado um castigo de Deus, muitas pessoas foram contra e procuraram até destruir o laboratório do Ehrlich, porque ele teria inventado um remédio para aquilo que era um castigo de Deus. Como se alguém hoje tivesse inventado um remédio para a AIDS, porque a AIDS é um castigo de Deus. É mais ou menos uma coisa. Até hoje tem gente que pensa assim. Agora, o salvarsan teve dois. Não vou entrar em detalhe, porque eu quero uma meia hora certa. O salvarsan teve dois, porque o arsênico também é muito tóxico. Então não vou entrar em aula terapêutica aqui, não vamos saltar. Mas ele foi o primeiro considerado um precedente das sulfas. Não é dos antibióticos, das sulfas, tá? E é um precedente. Hoje em dia, a sífilis é curada facilmente com bezetacil. E existem, isso a gente tem que falar, a sífilis pode se manifestar em 4 estágios. O primeiro estágio é chamado cancro duro, que é uma íngua que dá do lado da coxa, próximo ao órgão genital. Aí aquilo desaparece, passa um tempo, aparece a segunda fase, que são as manchas na pele. Isso eu tenho que falar porque vão aparecer aqui várias manchas na pele. Tá? Manchas na pele. Essas manchas na pele, outra doença que dava mancha na pele nessa época era a varíola. E para poder tampar as manchas da varíola, eles colocavam uma pinta feita de um pedaço de tecido, que fosse seda ou de veludo, e colocava em cima e procurava tampar aquelas cicatrizes maiores. Por isso que nós vamos ver aqui muitas figuras com essa marca tão forte, ficava não tão forte como era aqui, mas isso acabou entrando em moda. Tanto em moda que as mulheres começaram a usar pintas no rosto, e dependendo da posição que colocava a pinta no rosto, tinha um significado. Mas eu não vou entrar nos detalhes, que era a linguagem das pintas, como tinha a linguagem das flores, a linguagem dos bichos, etc. Bom, vou passar para frente. Aqui é a última gravura da série. Já mostra o velório dela. Então, vamos olhar assim. A gente olha da primeira vez assim, a gente não tem ideia das coisas que estão acontecendo. Parece que está todo mundo muito só. Mas você começa a olhar o detalhe de cada um. Aqui eu vou ter que mostrar aqui, esse daqui, começar daqui. Aqui nós temos uma prostituta, a gente sabe que ela é prostituta, que ela vai aparecer com as manchas da sífilis. Aqui tem um clérigo. O clérigo está tomando uma bebida, um cálice de um vinho, não sei o que é lá, mas olha só como ela está olhando para a gente com a cara safada. Agora, esse aqui, ele está com a mão, uma das mãos segurando o cálice de vinho, a outra mão ele está enfiando debaixo da saia da mulher, passando a mão na perna da prostituta. O clérigo, bom, estou mostrando, né? Senão a gente passa, tem que falar. Ali do lado de lá tem uma outra prostituta, onde o homem está fazendo um carinho nela aqui, e ela está aproveitando para retirar alguma coisa dentro do bolso dele, está roubando. Aqui tem uma que está chorando, provavelmente seja a mulher que estava explorando ela. Né? E lá no fundo tem umas colegas dela que estão tirando do caixão as joias dela, colocando as joias e olhando no espelho como elas estão. E o único que está aqui jogado, abandonado no chão, é o filho dela. O filho dela está sentado aqui no chão junto com os ramos que tem aqui no chão, que eram os ramos de... Ah, meu Deus, que tempero de carne de porco, o que chama? Eu esqueci o nome, agora um tempero, hein? Alecrim. As folhas de alecrim eles jogavam no chão porque achavam que no velório, para poder espantar os miasmas do doente, eles tinham que
espantar com a planta medicinal ali no chão. Então aqui estão representando tudo direitinho na época dele. Aqui então eu não vou repetir porque já é a mesma coisa, tá? Agora vamos passar a ver as pranchas coloridas, que já foram do século XIX, para a gente ter uma ideia de como deve ter sido as pinturas, porque como eu disse, as pinturas a gente não conhece mais, porque foram incendiadas, né? Mas essas foram as gravuras que foram feitas no século XIX e pintadas, aquareladas à mão, por esse artista que havia comprado da viúva dele os quadros. Agora a gente não precisa de entrar muito em detalhes, vocês já viram, né? Então eu vou passar só rapidamente para vocês terem uma ideia do conjunto colorido, como era bonito, né? Eu acho que agora não precisa de entrar em detalhe, né? Você já conhece a história. É uma história simples. E aqui é o último, que é o enterro dela. Bom, aí depois, já no século XXI agora, em 2006, um inglês fez um filme sobre essa série, que chama Harold Progress, é o mesmo nome da série. Ele fez um filme e ele colocou aqui o nome como se fosse um artista e a sua musa, porque ele relaciona essa prostituta, essa aqui é ela, a personagem do cinema dela. Aqui é a mesma coisa. Agora, esse daqui parece bem com ele, repara. Eles misturam aqui nesse filme como se ele fosse o apaixonado dela e colocam no lugar daquele rapaz que foi encontrado na casa do judeu, estou lembrado que estava fugindo, que ela empurrou a mesa com o pé para poder fugir. Tem uma cena, no YouTube tem uma cena desse filme, que mostra justamente essa cena da casa do judeu com ela. E aqui eu vou mostrar algumas cenas do filme, e vocês vão entender. Aqui é a cena que ela está chegando em Londres. Aqui é a cena logo depois que ela foi presa. E aqui é uma cena onde o Hogarth, representado por esse artista, que parece bastante com ele, fazendo a primeira série, que é a primeira dessa que nós vimos agora. Além disso, essa série foi objeto para um libreto de uma ópera, que chamou também o mesmo nome, de Harold Progress. E observe que em 6 cenas desse compositor, a ópera tem 6 cenas, a gente imagina que são, eu não conheço a ópera, são 6 cenas, porque são 6 gravuras, cada cena representa uma gravura. E eu trouxe aqui algumas fotografias de montagem da ópera, para vocês terem uma ideia do que é. A gente, sabendo a história, a gente já percebe. Aqui estão elas, né? Aqui está ela grávida, né? Aqui está ela com o judeu, e aqui está ela já perdida, acabada, se acabando, né? E observe aqui o seguinte, que eles colocam a peça toda representada no meio de cinzas de papel queimado, porque a cinza de papel queimado, cada pedacinho daquele lembra uma mancha da sífilis. Uma outra série dele, que é A Vida do Libertino, serviu de libreto para o Stravinsky escrever uma ópera dele. Não só foi uma ópera. Uma ópera e depois também pegaram a mesma música e transformaram num balé. E aqui está a última dessas pinturas, essa é a pintura mesmo, que soprou a pintura. Dele já, ele termina na última série dele aqui, pior do que ela, porque ele termina no asilo de louco, porque ele já está com a última fase da sífilis que eu havia parado tinha falado da inguinal, depois nas pernas, depois tem uma fase latente que desaparece, que pode ficar desaparecida repara só, pode ficar desaparecida de 1 a 40 anos para aparecer. E eles sabiam que na Inglaterra dessa época, apesar da Inglaterra ser tão puritana, 3 em cada 5 britânicos
aos 30 anos já era portador da sífilis. E aqui a gente terminou. Eu terminei por 45 minutos. Falei bem menos que eu costumo falar. Muito obrigado aí. Outra coisa. Observe aqui. Observe a manchinha. Tá bom aí, é só isso mesmo. Aí só eu mostrar aqui a manchinha da pele da sífilis. Tá joia? Obrigado, então. Alguém deseja perguntar mais alguma coisa? Está tudo bem. Então, muito obrigado, tá?